E se, em vez de ter nascido há 2000 anos em Belém, Jesus nascesse hoje em uma comunidade do interior do Brasil, em um vilarejo africano esquecido ou nas ruas movimentadas de uma grande cidade? E se, ao invés de andar de sandálias pelas estradas da Galileia, ele pegasse o ônibus lotado, sentasse ao lado de um morador de rua ou falasse por vídeos no celular? Você já parou para imaginar o impacto que Jesus teria no mundo moderno? Provavelmente não nasceria em hospital de luxo, nem frequentaria eventos religiosos televisionados. Talvez sua aparência não se encaixasse nos padrões de beleza das redes sociais. Talvez tivesse barba desalinhada, roupa simples, pele marcada pelo sol e olhos que revelassem uma verdade que incomoda. E mesmo assim, seria ignorado. No mundo de hoje, onde imagem é tudo, Jesus pareceria comum demais para ser levado a sério. Ele não teria seguidores no início, não teria influenciadores ao seu lado. Ele começaria como antes, entre os invisíveis. Pescadores, doentes, mulheres excluídas, pessoas de fé quebrada. E mesmo assim, traria uma mensagem que desafiaria tudo o que temos como sagrado. Será que seria ouvido? Ou seria cancelado antes mesmo de completar sua primeira live? É possível que, ao abrir a boca para dizer "Bem-aventurados os humildes, os mansos, os perseguidos", ele fosse ridicularizado por quem idolatra poder, aparência e performance. Quando dissesse "Ame seus inimigos", viraria meme. Quando entrasse em templos modernos e denunciasse hipocrisias religiosas, seria chamado de herege. Quando abraçasse quem todos evitam, diríamos: "Esse cara é problemático". Jesus hoje não viria com uma placa dizendo "Sou o Messias". Ele viria com atitudes, com presença, com palavras que curam e também cortam. Ele olharia nos olhos, e só isso já causaria desconforto, porque Jesus nunca se adaptou às expectativas humanas. Ele não veio para agradar, mas para transformar. E transformação exige confronto. Talvez ele não tivesse espaço nas igrejas mais cheias. Talvez não fosse convidado a conferências teológicas. Talvez não tivesse nem espaço no nosso coração. Porque se estamos mais preocupados com status do que com essência, com liturgia do que com amor, com performance do que com verdade, então Jesus nos seria incômodo. A verdade é que Jesus não mudou. Somos nós que mudamos. Nossa sensibilidade diminuiu. Nossa tolerância à verdade enfraqueceu. Preferimos um Cristo domesticado, que confirma nossos valores, não o verdadeiro, que os vira do avesso. E se ele viesse hoje, não se sentaria entre os aplaudidos, mas entre os quebrados. Não escolheria o palco mais iluminado, mas a calçada mais esquecida. Não falaria para os que já se acham salvos, mas para os que já se sentem condenados. Ele ainda viria para salvar. Mas será que estaríamos prontos para recebê-lo? Jesus nunca foi agradável no sentido comum da palavra. Ele era amoroso, sim, misericordioso, sim, mas não era conveniente, não era previsível. Ele não cabia nos moldes que a sociedade esperava de um líder espiritual. Nem no passado, nem caberia hoje. Ele tocava o que ninguém queria tocar. Curava em dias proibidos, comia com traidores, conversava com mulheres rejeitadas, dormia ao relento, andava entre doentes, impuros e pobres. E o mais assustador, ele fazia tudo isso com autoridade, não pedia permissão, não se preocupava em agradar aos influentes. Ele simplesmente amava. E o amor de Jesus era desconfortável. Se viesse hoje, estaria onde poucos estariam dispostos a olhar. Nos becos onde o vício corrói, nos abrigos onde ninguém mais visita, nas prisões esquecidas, nas filas do SUS, nos campos de refugiados, nos morros, nas calçadas, nos silêncios. Talvez você não o veria em púlpitos, mas sentado ao lado de alguém quebrado emocionalmente. Talvez não fosse destaque em congressos, mas entre lágrimas sinceras de quem foi rejeitado por todos. E aí surge a pergunta:
Será que gostaríamos desse Jesus? Será que aceitaríamos um Messias que não veste as roupas da nossa denominação, que não fala com o vocabulário do nosso grupo, que não segue os padrões da nossa bolha? Porque ele viria com palavras que incomodam. Ele ainda diria: ai de vós que se acham justos. Ele ainda viraria mesas, ainda chamaria a atenção para a hipocrisia, ainda preferiria a verdade ao protocolo. Imagine as manchetes dos portais de hoje. Homem invade culto e derruba mesa de ofertas. Rabino radical afirma que religiosos são sepulcros caiados. Líder espiritual defende pecadores e desafia líderes da fé tradicional. Na lógica de hoje, ele seria rapidamente rotulado: comunista, conservador, herege, lunático, ativista, anarquista, manipulador. Porque Jesus não se alinha com partidos, ideologias ou rótulos. Ele rompe todos, ele quebra expectativas humanas, sempre fez isso, sempre fará. E por isso, ele é desconfortável. Não há zona de conforto segura quando se está diante de Jesus. Ele desconstrói tudo o que não é real, tudo o que é só aparência. Ele mostra que religião sem amor é barulho, que adoração sem prática é ilusão, que piedade sem compaixão é vaidade. É por isso que os que o amaram de verdade não eram os mais certos. Eram os que mais sabiam que estavam errados. Maria Madalena, Zaqueu, o ladrão na cruz, gente com passado, com dor, com vergonha, mas com sede. Jesus nunca afastou quem era sincero, mas incomodou, e muito, quem queria manter as aparências. Ele ainda incomoda. E se a nossa fé não nos faz desconfortáveis de vez em quando, talvez estejamos seguindo uma versão filtrada de Jesus, não o verdadeiro. No próximo tópico, veremos como esse mesmo Jesus, que veio oferecer graça, seria tratado pela cultura atual, que cancela quem não se encaixa. O Rei da Glória diante da cultura do cancelamento. Vivemos em uma era onde uma palavra mal colocada pode destruir uma reputação, onde um erro do passado vira uma sentença eterna, onde o arrependimento é ignorado e o perdão é opcional. A cultura do cancelamento se alimenta da exposição, da indignação seletiva e do julgamento público. Agora imagine Jesus caminhando nesse cenário. Se Jesus aparecesse hoje, não faltariam vídeos cortados fora de contexto, threads acusatórias e ataques nas redes sociais. Bastaria um discurso que desafiasse o orgulho de alguém e ele seria exposto. Sua fala, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, seria usada como se ele estivesse sendo conivente com o pecado. Sua compaixão seria chamada de fraqueza. Sua autoridade seria acusada de arrogância espiritual. As manchetes de hoje diriam: novo pregador perdoa adúltera em praça pública e gera revolta. Líder religioso se recusa a apedrejar pecadora e é acusado de relativismo moral. Influencer espiritual critica líderes e é banido das plataformas. Mas o que mais incomodaria? Jesus cancelaria a lógica da meritocracia do orgulho. Ele traria graça. E a graça escandaliza, porque ela iguala a todos. O religioso que ora no templo e o publicano que chora no beco. Ela salva o arrependido e denuncia o orgulhoso. Ela quebra o ciclo da culpa, mas também confronta o pecado com verdade. Em uma era em que todo mundo quer justiça seletiva, Jesus viria com justiça plena e misericórdia eterna. Ele diria: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo. Ele reescreveria códigos sociais, reinventaria o que chamamos de justiça e daria lugar ao amor como padrão. E isso incomodaria tanto que as redes não suportariam. A cultura do cancelamento é rápida para condenar, lenta para perdoar, incapaz de restaurar. Mas Jesus é lento para se irar, rico em misericórdia e especialista em restauração. Ele nunca tratou ninguém pelo erro, mas pela identidade. Não chamou Pedro de traidor,
Chamou de pedra, não chamou Tomé de incrédulo, chamou para tocar suas feridas. A graça que Jesus oferece é o oposto do cancelamento. Ele não apaga pessoas, ele as reescreve. Mas imagine isso acontecendo diante dos olhos do mundo. Imagine o que diriam se ele escolhesse acolher o cancelado, perdoar o impopular, reabilitar o rejeitado. Provavelmente, o próprio Jesus seria o alvo, seria ridicularizado, seria silenciado. Mas ele continuaria, porque Jesus nunca teve medo da opinião pública. Sua missão não era agradar, era resgatar. E é por isso que ele foi. E sempre será maior do que qualquer cultura passageira. Porque enquanto os homens cancelam, Jesus chama. Enquanto os homens expõem, ele cobre com graça. Enquanto o mundo afasta, ele se aproxima. E no fim, ele não cancela ninguém, mas também não força ninguém a ficar. A escolha é nossa. Cancelamos a graça ou a deixamos nos transformar. No próximo tópico, veremos como muitos que se dizem seguidores de Jesus, quando confrontados pela verdade que ele traz, são os primeiros a deixá-lo. Porque seguir Jesus sempre foi fácil até ele começar a falar coisas difíceis. No início, todos amam Jesus. Ele cura, alimenta multidões, traz esperança para os esquecidos. Fala com doçura, caminha entre os humildes, toca os intocáveis. Quem não gostaria de seguir alguém assim? Multidões o acompanhavam, crianças corriam até ele, homens e mulheres largavam tudo para andar ao seu lado. Era fácil segui-lo, até ele começar a falar verdades desconfortáveis. Em João 6, após multiplicar pães e peixes, Jesus é cercado por pessoas que querem mais. Ele percebe isso e, em vez de continuar agradando, diz: "Vocês me seguem não porque viram sinais, mas porque comeram do pão e se saciaram." Em seguida, fala sobre comer de sua carne e beber de seu sangue. Uma metáfora profunda sobre comunhão e entrega total. Muitos se escandalizam. E o que acontece? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. João 6,66. Se isso aconteceu naquele tempo, imagine hoje. Na era do sigo quem concorda comigo, Jesus seria deixado de seguir toda vez que desafiasse o ego. Ele diria: "Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Resposta: isso é radical demais. Ele diria: "Perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Reação: sou trouxa agora? Ele falaria: "Ame seus inimigos, ore pelos que te perseguem." Reação online: bloqueia esse cara. Quantos hoje seguem a Jesus, até ele contrariar suas opiniões, até ele tocar nos pecados que a pessoa esconde, até ele confrontar o orgulho, a vaidade, o julgamento? Muitos amam a ideia de Jesus, mas rejeitam a voz dele quando ela incomoda. É fácil seguir um Cristo domesticado, previsível, que cabe no nosso feed, mas o Jesus real não cabe em moldes. Ele não segue algoritmos, ele não tenta viralizar. Ele fala de santidade com amor e de graça com seriedade. E quando ele entra, não pede licença, ele muda tudo. E aqui está o ponto: Jesus não quer multidões, ele quer discípulos. Ele não busca likes, ele busca corações rendidos. Por isso, quando os seguidores começaram a ir embora, ele olhou para os 12 e perguntou: "Vocês também querem ir embora?" Pedro, em uma de suas melhores respostas, disse: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna." Essa é a chave. Seguir Jesus não é fácil, nunca foi. Não é sobre conforto, é sobre verdade. Não é sobre concordar com tudo, é sobre confiar mesmo quando não entende. É sobre andar com Ele mesmo quando Ele não alimenta mais a sua expectativa, mas revela a sua necessidade. Talvez você já tenha deixado de seguir Jesus sem perceber. Não no Instagram, mas no coração. Talvez tenha parado de ouvir, de obedecer, de confiar. Talvez tenha mantido a aparência de seguidor, mas desligado o som da voz dele. Mas a boa notícia é que Jesus não deixa de seguir você.
Mesmo quando você se afasta, Ele continua perto. Mesmo quando você silencia, Ele continua falando. E mesmo quando você cancela, Ele continua amando. No próximo tópico, vamos ver como Jesus, ontem e hoje, continua sendo rejeitado não pelos que se dizem ímpios, mas muitas vezes pelos religiosos, que não suportam ver um amor que ultrapassa suas regras e que acolhe quem eles preferem excluir. É curioso e doloroso perceber que os maiores opositores de Jesus durante seu ministério não foram os pagãos, nem os romanos, nem os incrédulos. Foram os religiosos. Os que conheciam as Escrituras frequentavam o templo, jejuavam, davam o dízimo e oravam nas praças. Os fariseus, escribas, saduceus eram os mais indignados com o que Jesus dizia e fazia. E por quê? Porque Jesus ameaçava o sistema. Ele expunha o orgulho disfarçado de piedade. Denunciava tradições humanas que substituíam a misericórdia. Ele dizia, olhando nos olhos: "Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e podridão." Isso, dito hoje, causaria o mesmo efeito, só que talvez com outro vocabulário, outra estética, mas com o mesmo peso. Ele diria: "Vocês sabem citar versículos, mas não sabem amar o próximo." Se Jesus viesse hoje, pregasse nas igrejas, postasse suas mensagens, é muito provável que os primeiros a se escandalizarem seriam os próprios defensores da fé. Ele seria acusado de não respeitar as doutrinas, de acolher demais, de não se posicionar politicamente certo, de se sentar com gente que não deveria nem pisar na igreja. Se você acha isso exagero, lembre-se, Jesus perdoou uma mulher pega em adultério, enquanto os religiosos queriam apedrejá-la. Ele foi chamado de comilão e beberrão por comer com pecadores. Foi criticado por curar no sábado. Tocou leprosos, sentou com publicanos, quebrou o sábado para salvar a vida. Ele não violava a lei de Deus, mas denunciava a distorção que os homens fizeram dela. Hoje, a religião organizada, parte dela, também se incomodaria com Jesus, porque ele chamaria atenção para o essencial: o amor, a justiça, a misericórdia. Ele mostraria que não adianta templo cheio com coração vazio, que não adianta pregação poderosa sem compaixão prática. Que o reino de Deus não é feito de performance religiosa, mas de transformação interior. E aqui está a tragédia. Muitos que se dizem seguidores de Jesus acabariam rejeitando o próprio Jesus, se ele viesse de novo do mesmo jeito. Porque ele viria simples, direto, sem filtro e com uma mensagem que ainda derruba estruturas. Naquela época, os religiosos se uniram para matá-lo. Hoje, o assassinato viria em forma de cancelamento, críticas públicas, bloqueios nas redes, exclusão de púlpitos e acusações de heresia, lacração, falta de doutrina. Ele não seria bem-vindo nos eventos de gala, nem teria espaço nos cultos televisionados. E isso dói, porque o coração de Jesus não mudou. Ele ainda é amor que confronta, graça que incomoda, verdade que liberta, mas também fere o orgulho. E mesmo sendo rejeitado pelos que deveriam reconhecê-lo, ele não deixaria de amar. Mesmo sendo traído, ainda lavaria os pés. Mesmo sendo excluído, ainda chamaria cada um pelo nome. No próximo tópico, vamos refletir sobre esse amor inacreditável. Um amor que sabia que seria rejeitado e ainda assim escolheu vir. Escolheu morrer. Escolheu nos amar até o fim. Quem escolheria amar alguém sabendo que seria traído? Quem se entregaria por pessoas que no momento mais difícil o abandonariam? Quem se deixaria ferir por quem ele mesmo veio curar? Jesus. O amor dele nunca foi ingênuo. Ele não foi pego de surpresa pela rejeição. Ele já sabia que seria abandonado, ridicularizado, injustiçado. Ele já sabia que seria cancelado pela multidão. Ainda assim, ele veio. E isso é o que torna seu amor incomparável. Ele não ama porque somos dignos.
Ele ama porque é da natureza dele amar. Um amor que não se baseia em mérito, mas em essência. Um amor que permanece mesmo quando é recusado. Jesus amou os que o traíram. Judas, Pedro, todos nós. Amou os que o prenderam. Amou os que o pregaram na cruz. Amou os religiosos que o acusaram. Amou os discípulos que o abandonaram. Amou a mulher adúltera, o ladrão ao lado, o povo que gritava, crucifica. Amou até o fim. E esse amor não foi passivo, foi ativo. Ele não apenas sentia compaixão, ele se entregava, lavava os pés, tocava as feridas, perdoava em voz alta. Suportava a cruz, não apenas por obediência, mas por decisão de amar até o último suspiro. E hoje, ele continua amando, mesmo sabendo que muitos vão ignorá-lo, mesmo ouvindo as blasfêmias, os escárnios, as distorções. Mesmo vendo nossos pecados escondidos, nossas máscaras religiosas, nossa frieza espiritual, Ele continua vindo ao nosso encontro. A cada manhã, Ele bate na porta do coração. Mesmo que ontem você o tenha negado, mesmo que há anos você o tenha esquecido, mesmo que tenha feito de tudo para fugir, Ele continua, porque seu amor é teimoso, persistente, incansável. E é por isso que ele jamais poderia ser comparado a nenhum outro. Todo amor humano é condicionado, o dele é eterno. Todo amor humano cansa, o dele renova. Todo amor humano cobra, o dele oferece. Todo amor humano é limitado, o dele é sem fim. Mas esse amor, apesar de ser o mais puro, ainda hoje é rejeitado, porque ele confronta, ele revela, ele convida a sair das sombras, ele chama para a cruz. E amar alguém que nos chama a morrer para nós mesmos é difícil. Mesmo assim, Jesus continua oferecendo esse amor, não imposto, não forçado, mas livre. Porque o verdadeiro amor só tem valor quando é escolhido. Ele já escolheu amar você, mesmo com suas falhas, mesmo com suas feridas, mesmo com sua resistência. Agora a pergunta é, você vai continuar rejeitando esse amor? Ou vai aceitar ser amado, mesmo sem merecer? No próximo tópico, vamos olhar para o espelho. Se Jesus viesse hoje, com sua verdade desconcertante, seu amor escandaloso, sua presença desconfortável, nós o seguiríamos ou o cancelaríamos? Essa pergunta parece distante, quase teórica. Mas, na verdade, ela é profundamente pessoal, porque ela não fala apenas sobre um cenário hipotético, sobre Jesus voltar à Terra como homem. Ela fala sobre o agora, porque Jesus continua vindo, todos os dias, a cada verdade que ouvimos e evitamos, a cada pessoa que Ele coloca em nosso caminho, a cada confronto interno entre o que queremos e o que Ele pede. Jesus continua se revelando, e a cada revelação a pergunta ecoa: você o aceitaria ou o cancelaria? A verdade é que muitos dizem, Jesus, eu te amo, até ele tocar em algo que não querem entregar. Até ele dizer, perdoe. Até ele pedir, negue-se. Até ele chamar, venha após mim e deixe tudo. A partir daí, o amor por Jesus se transforma em desconforto. E o desconforto, se não for tratado com rendição, vira rejeição. Ele nunca prometeu aceitação universal. Pelo contrário, avisou, se o mundo me odeia, saibam que odiou a mim primeiro. João 15:18. Hoje, Jesus não seria cancelado apenas por aqueles que se opõem ao Evangelho abertamente. Ele seria cancelado também, e talvez principalmente, pelos que dizem representá-lo, mas não suportam a profundidade do seu amor. Porque Jesus é amor, mas não é um amor superficial. Ele é verdade, mas não uma verdade conveniente. Ele é justiça, mas não a que serve apenas aos nossos interesses. Ele é liberdade, mas que começa quando morremos para o nosso ego. E isso assusta. Por isso a pergunta volta: se Jesus viesse hoje, você o aceitaria?
ou o cancelaria? Você o seguiria mesmo quando ele apontasse que a sua religiosidade está vazia? Mesmo quando ele dissesse que sua justiça própria é orgulho disfarçado? Mesmo quando ele chamasse atenção para o que você esconde por trás de boas intenções? Aceitar Jesus não é apenas levantar a mão em um culto. É se render a Ele quando tudo dentro de você quer resistir. É aceitá-lo quando Ele diz não para as orações que você queria ouvir sim. É aceitá-lo quando Ele manda amar quem te feriu, dar a outra face, andar a segunda milha. Cancelá-lo pode não parecer tão óbvio. Não é sobre postar contra Ele. É sobre ignorar, silenciar, reduzir sua voz no seu dia a dia, criar um Jesus à sua imagem e rejeitar o verdadeiro. Isso também é cancelamento. No fim, todos nós, em algum nível, temos que lidar com essa decisão. Aceitar o Cristo real, com suas exigências, sua cruz, seu amor que confronta, ou criar um Cristo confortável que nunca nos muda. Mas só um salva. A pergunta então se inverte. Jesus te aceitaria? A resposta está na cruz. Mesmo antes de você aceitá-lo, ele já disse sim a você. Mesmo com sua bagagem, mesmo com suas contradições, mesmo com suas idas e vindas. Ele aceitou ser rejeitado para te oferecer reconciliação. Ele permitiu ser crucificado para que você tivesse uma escolha. No próximo e último tópico, vamos lembrar como ele foi rejeitado, cancelado e crucificado. E ainda assim, venceu. Porque o amor verdadeiro não morre com a rejeição, ele ressurge com poder. Jesus foi cancelado muito antes da internet existir. Traído por um amigo, abandonado por quase todos, ridicularizado em praça pública, julgado num tribunal de mentira, espancado, cuspiam no seu rosto e diziam: profetize, quem te bateu agora? Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, como quem diz: rei? De quê? Ele foi cancelado pela política. Pilatos lavou as mãos. Foi cancelado pela religião. Os sacerdotes gritaram: crucifica-o. Foi cancelado pela multidão, a mesma que dias antes o aclamava com Hosana. Agora trocava sua liberdade pela de um criminoso. E o cancelamento naquele tempo era literal, a cruz. Mas o mais impressionante é que Jesus não resistiu. Ele não fugiu. Ele não desceu da cruz. Ele poderia, tinha poder para isso. Bastaria uma palavra, um sopro, e os anjos teriam interrompido tudo. Mas ele escolheu ficar. Escolheu ser rejeitado. Escolheu ser cancelado, para que eu e você fôssemos perdoados. Ali na cruz ele carregou não só os pecados, carregou as nossas rejeições, nossas vergonhas, nossas máscaras, nossos cancelamentos, tanto os que sofremos quanto os que praticamos. Ele foi cancelado para cancelar a condenação que estava sobre nós. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:11-12. O cancelamento humano é definitivo. Ele rotula, exclui, apaga. Mas Jesus faz o oposto. Ele resgata, ele perdoa, ele restaura. A cruz, que era para ser o fim, se tornou o começo. A morte, que era sentença, virou passagem. O silêncio do túmulo foi interrompido pela pedra que rolou. E o cancelado ressuscitou. Ele venceu a rejeição com reconciliação. Venceu o ódio com amor. Venceu o abandono com presença. E até hoje, ele continua de braços abertos, não esperando aplausos, mas oferecendo salvação. Você pode ter sido cancelado por amigos, pela família, pela sociedade. Pode ter se perdido, se afastado, se quebrado, mas Jesus não te cancela. Ele te chama, ele te vê. Ele ainda tem propósito para a sua vida. E se você já cancelou alguém, por orgulho, por mágoa, por julgamento, saiba, Jesus perdoa também isso. Ele transforma quem cancela em quem cuida, quem exclui em quem acolhe, quem odeia em quem ama. A cruz é o lugar onde os cancelados se encontram com o Redentor, onde o que era para ser fim vira recomeço,
onde o você não merece vira você é meu. Jesus foi cancelado, foi crucificado, mas também ressuscitou. E hoje ele não pede seguidores perfeitos, pede corações sinceros. Não exige palmas, só arrependimento. Não quer plateia, quer discípulos. O convite ainda está de pé. Você vai seguir esse Jesus ou vai fazer com ele o mesmo que fizeram naquela sexta-feira? Se essa mensagem tocou você, comente agora. Jesus, eu não te cancelo. Eu te aceito. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Jesus ainda ama, mesmo sendo rejeitado. E se ainda não é inscrito no canal Contos da Sabedoria, inscreva-se agora, ative o sininho e clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Porque aqui a verdade não é abafada, ela liberta.